Olá a todas e a todos. Nós estamos aqui com Ítalo Rodrigues, cineasta do Cariri, que vai falar um bocadinho da sua trajetória, que começa em... Começa em meados dos anos 80, eu acho, final dos anos 80, quando, enfim, começo a me interessar pelo cinema, mas de uma forma, claro, infantil, né? Eu era criança no final dos anos 80, mas já tinha um interesse, de alguma forma, de ficar vendo filmes, né? Tinha um caderninho escondido que eu ficava anotando os filmes e tal, que eu ia vendo na TV, fazendo uma brincadeira, né, de ver o que eu conseguia, aposta comigo mesmo, assim, né, a quantidade de filmes que eu conseguia ver na TV naquela época e tal. Mas, enfim, isso é uma coisa ainda muito infantil, né? E o interesse, na verdade, vai começando. E aí, na verdade, paralelamente a isso, ainda nesse período, no final dos anos 80, tem a coisa dos cinemas de rua que tinha aqui em Juazeiro também, né? Que ainda consegui chegar aí a algumas sessões de alguns filmes nesses cinemas. No Cine Plaza, no Cine Eldorado, que eram bem próximos uns do outro, inclusive. Mas aí, posteriormente a isso, né, já nos anos 90, meados dos anos 90, adolescente, eu começo a frequentar muito a Solaris, que é uma locadora daqui, enfim, que existe até hoje como um sebo, né, o sebo de Manel, que existia já, enfim, desde acho que final dos anos 80, começo dos anos 90, na Galeria Zé Viana, e que no meados dos anos 90 ele está localizado ali na Rua Padre Cícero, e eu começo a frequentar muito para ver filmes, assim, filmes que não tinham em outras locadoras e tal, na época do VHS ainda. O DVD eu acho que já existia, mas era um tanto mais raro e tal, mas eu ainda pego essa transição também para o DVD. E aí, enfim, tem um salto novamente, né, que quando, enfim, entro na faculdade, no começo dos anos 2000, queria muito cursar a faculdade de cinema, já nesse período, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é quando justamente eu estou terminando o ensino médio, mas só que, enfim, a possibilidade era menos do que zero ainda, né, era negativa de conseguir cursar uma faculdade de cinema, assim, primeiro porque não tinha condição de sair daqui nenhuma, e segundo também porque praticamente não existia faculdade de cinema no Nordeste ainda nessa época, né? Faculdade de cinema era algo, enfim, Sudeste, enfim, era São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, enfim, as opções eram raras e estavam muito, muito, muito distantes da nossa realidade aqui, né? E, enfim, eu acabo entrando na faculdade de letras aqui, na URCA, no começo dos anos 2000. E aí rola uma coisa que acaba trazendo outra mudança também, né? Porque nesse período que eu estava na faculdade e tal, já estava, sei lá, no 6º semestre da faculdade, 2003, por aí. O Dragão do Mar, que é que assim não é o Centro Cultural Dragão do Mar, era o Instituto Dragão do Mar, que era, enfim, era um instituto lá que era vinculado ao Dragão do Mar, mas só que pensando a formação em diversas linguagens e tal. Tinha escola de direção de teatro, tinha, enfim, escola de design. E aí eles abriram, no começo também dos anos 2000, paralelamente com esse período que eu entrei na faculdade aqui, final dos anos 90, começo dos anos 2000, vários cursos lá em Fortaleza, né? E aí esses cursos aconteceram no começo dos anos 2000, e aí em meados de 2003, 2004, esses cursos rareiam lá em Fortaleza, e uma espécie de último suspiro desse lugar, desses cursos do Dragão do Mar, acabam acontecendo no interior do Ceará. Eles começam a ofertar alguns desses cursos no interior do Ceará, e um desses cursos vem para cá, para o Crato,
justamente para a URCA, que era onde eu estava cursando letras. Uma cidade era Sobral, a outra era Limoeiro do Norte e a outra era o Crato. E aí acontece esse primeiro curso, eu, enfim, abandono a faculdade, que era justamente à noite também, todo dia à noite, assim, no sexto semestre, eu lembro bem, ainda estava no sexto semestre, eu meio que abandono o sexto semestre de letras e vou fazer esse curso, que era um curso de, sei lá, 2 meses e meio, com várias pessoas que, enfim, várias dessas pessoas, inclusive, depois viraram grandes amigos, assim. Já nesse primeiro curso, teve aqui o Armando Praça, que é um grande realizador lá de Fortaleza, o Ivo Lopes Araújo, que é outro grande amigo também. Enfim, houve acho que foram 7 módulos assim semanais, com várias disciplinas modulares assim de cinema. E aí, enfim, a paixão vem como um vulcão, assim, né? Veio avassaladora. E aí eu vou tentar, enfim, começar. É esse primeiro momento. Aí, enfim, dá aquela arrefecida, né? Depois desse primeiro curso, acaba tendo um curta como resultado, que era um curta de Michel, né? Um Encontro Não Marcado, que eu sou ator do filme. Eu acabo virando ator, não tinha nada a ver com isso, assim, nunca tive nenhum vínculo, inclusive profissional diretamente, nem com atuação, nem com teatro, nem com nada. Mas, enfim, acaba lá no meio do curso rolando essa história de a gente não conseguir um ator que topasse essa parada e eu, de diretor, junto com o Michel, viro o ator do filme, assim, e Michel acaba dirigindo. E aí, no ano seguinte, mais um suspiro desse mesmo curso. Vem, só que dessa vez em Juazeiro, um curso já bem maior, com mais semanas, né? E aí, enfim, aí conheço mais várias pessoas, Alexandre de Veras, aí vem mais uma galera e tal, dar esse curso aqui, e aí, enfim, aí isso fica meio que todo ano, 2003, 2004, 2005, fica à espera por esses cursos, assim, né, que são justamente esses 3 anos em que rolam esses cursos do Dragão do Mar, no interior. E aí, em 2005, acontece o último deles. Em 2004 teve o Adeus Meu Bem, né? Que a gente teve junto e tudo. E aí em 2005 teve o filme de Orlando e de Franklin, né? Eu Também Sou Teu Povo. Uhum. E o filme de Alisson e de Roberto, que é o Quarta Parede. E esses foram os filmes... Em todas essas produções, você trabalhou em todas essas produções? No Adeus Meu Bem, Também Sou Teu Povo? Não, nos 2 últimos filmes, eu, na verdade, acompanhei assim, a galera no set e tal, mas eu não tava trabalhando junto, porque em 2005 aconteceu uma outra história, que foi justamente a gente conseguir ganhar o primeiro edital para curta-metragem aqui para o interior, que foi o filme Cerca, do professor Glauco Vieira, da URCA. Ele ganha esse edital para fazer esse curta. E aí, quando a galera estava filmando os 2 curtas, o Também Sou Teu Povo e o Quarta Parede, eu já estava produzindo o filme do Glauco, inclusive com uma produtora lá de Fortaleza e tal. E aí, enfim, acabou que eu, como estava entre essas 2 coisas, não tinha como me dedicar a estar efetivamente nos cursos, nos curtas daqui, né? Estava mais nas reuniões, estava sempre conversando com a galera e tal, era muito amigo de Orlando, tinha toda essa coisa, né? De Alisson também, que a gente já tinha feito o Adeus Meu Bem no ano anterior, juntos, né? Compartilhado a direção e tal do filme. E aí... tem esse primeiro curta, né, que já é uma produção já com, enfim, era uma grana mínima assim para fazer um curta, era uma coisa super apertada, super se montou uma equipe imensa para fazer esse primeiro curta, que foi muito massa no final das contas assim.
Até porque muitos amigos vieram de Fortaleza também, e meio que numa coisa de parceria, mesmo assim, a galera que tinha sido nossos professores nos cursos aqui, o Ivo, o Alexandre Veras foi quem montou, o Danilinho veio fazer o som, enfim, veio uma galera de fora também, foi uma coisa muito massa, assim, para juntar uma galera daqui com a galera de Fortaleza, enfim. E aí, enfim, aí rola esse curso. E aí, novamente, em 2005, ainda, depois desse primeiro filme, eu fiz assistência de direção e produção desse filme, né? No começo do ano. E no segundo semestre, eu acabei sendo convidado para ir passar uma semaninha lá no filme do Carinho, no Iguatu. Que foi outra doideira também, que eu meio que saí daqui. A Gláucia Soares tinha sido nossa professora aqui, estava fazendo primeira assistência de direção lá. E aí... O Celso Sueli, né? O Celso Sueli, exatamente, que ainda era Rifame na época, né? O roteiro ainda era Rifame. E aí... Engraçado que você falando, Ítalo, contando essa etapa da sua trajetória, eu fiquei imaginando na cabeça do menino que escreve roteirizando os filmes que assiste na televisão, como era que funcionava a cabeça desse menino que também é poeta. E o que você imaginava nesse período, porque você me fala você fala, na verdade, para todo mundo, que a sua história com o cinema começa aí, final dos anos 80, meados e final dos anos 80, com esse seu contato com os filmes na TV, porque quem é desse período teve esse contato com os filmes na TV. E essa roteirização que, de certa forma, você fez da sua história, dos seus passos, você passando pelos cinemas em Juazeiro, enfim, à minha cabeça veio um filme. E aí eu queria saber, na tua cabeça, se existia uma ideia de roteiro, desses roteiros que você anotava, dessas anotações que você fazia. Se existia uma ideia, um gênero, um estilo que você gostasse, o que era que você mais gostava de ver na TV, que não fosse assim, eu vi mais um filme, então esse é o 101 filme que eu vi. É isso. Eu não sei, assim, eu acho que se houvesse algum tipo de roteiro, ele devia ser um filme bem doidão, assim, bem louco e tal, porque, eu não sei, eu nunca tive, pelo menos nesse primeiro período, assim, eu gostava dessa época que eu via filme na TV e tal, até meados dos anos 90 e tal, aí eu gostava de ver tudo, eu saía vendo tudo, assim, eu via tudo que passava, eu sabia todos os horários de todas as sessões, tipo, de Globo, de SBT, de não sei o quê, tipo, sabia da tinha a sessão da tarde, tinha o Supercine tal dia, tinha o Tela Quente tal dia, nessa época já existiam esses nomes, né, alguns mudaram e tal, mas todos eles já tinham, sei lá, o Domingo Maior, que era o de madrugada, o Proibidão e tal, não sei o quê. Aí tinha os filmes da Bandeirantes, que esses eram mais problemáticos até para conseguir ver e tal. Eu ainda cheguei a ver filme na Manchete, na TV Manchete, em meados, começo dos anos 90. A Manchete passava filme brasileiro, que pouquíssimos canais passavam e tal. Alguns que nem eram recomendados para a minha idade na época, mas eu dava um jeito ali de ver um ou outro e tal. No começo dos anos 90, até os meados dos anos 90 ali, tinha isso, assim. Que a Manchete, eu acho que ela acaba em 95. Mas eu lembro, enfim, até de ver novela mesmo, na Manchete, assim. Lembro de umas coisas assim, porque minha mãe via novela muito também. Então eu acabava estando dentro de casa e ia vendo aquelas coisas ali também. Mas assim, eu não sei se teria um gênero específico assim de predileção, porque eu realmente tinha uma coisa de alucinação. Como eu via também muito dentro de casa, tinha essa questão também, né? Eu sempre fui um moleque assim criado dentro de casa mesmo. E aí quando eu me mudo para um bairro distante, que é o Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro, é que eu começo a estar mais na rua, assim. Mas ainda assim eu ficava muito à noite vendo filme, enfim, esse tipo de coisa. Ia de manhã para a escola, de tarde fazia confusão com a galerinha ali do bairro, e à noite ficava em casa vendo filme, ou vendo as novelas com a minha mãe, ou, enfim, ou fazendo alguma marmota por ali.
Foi muito tudo, assim, muita coisa, muita comédia, muito melodrama, muito filme de, sei lá, os primeiros filmes de super-herói desse período, esses filmes de ação do Stallone, enfim, isso tudo passava na televisão nessa época. Na sessão da tarde era, era isso, assim, nesse período. E aí, enfim, eu acho que é muito, muito nessa linha. E quando você escreve o seu primeiro roteiro, eu nem diria o seu primeiro roteiro, quando você escreve o roteiro de sua predileção, dirige o filme que diz, poxa, esse filme foi muito foda. Acredito que com o primeiro saísse porque saiu, né? Você meteu o pé na porta e o filme saiu, e aconteceu. Mas aquele que foi o que você idealizou, o que você gostou, o que você... Qual desses filmes, dos seus filmes, dos filmes que você já realizou, que conte uma história que tenha sido bastante significativa para ti? Eu acho que aí a gente já dá mais uns três piruetas, assim. Umas três piruetas, vai e volta. Tipo isso, assim, porque é justamente, eu acho, que é a minha predileção já há muitos anos, não sei, enfim, não é predileção necessariamente de que eu prefiro isso para eliminar aquilo, mas enfim, é onde eu acabei me vinculando muito, que é a questão do documentário. Eu acho que muito, na verdade, do que eu acabo criando como uma espécie de... como essa espécie quase que de um mapa sentimental dessa relação que eu fui estabelecendo com o cinema e com os filmes, eu acho que talvez tenha muito mais a ver com o próprio documentário, que é uma coisa com a qual eu lido muito já há uns 10 anos, pelo menos, assim. Ou mais, na verdade, eu acho que mais. Desde quando, enfim, eu chego em Fortaleza, eu já meio que me encanto muito, assim, por questões que começam a surgir para mim no documentário, a partir de, por exemplo, um filme como Vilas Volantes, do Alexandre de Veras, que é um filme que eu adoro, assim, que é, enfim, é um amigo lá de Fortaleza e que ele realiza esse filme no começo dos anos 2000, mais ou menos, acho que é 2004, se não me falha a memória agora. Mas que, enfim, quando eu vou morar em Fortaleza, em 2006, eu começo a ter um contato muito mais presente e mais forte com o documentário. E depois disso, eu acho que eu não larguei, assim. Tanto é que quando eu volto para Juazeiro, quando eu começo a realizar os filmes aqui, eles todos, praticamente, tirando, eu acho que o Amor e os Versos Mais Lindos, o restante todo está muito mais vinculado a relações com o documentário, que é uma coisa que eu também que eu estudo muito, porque eu gosto muito. Tem inclusive a questão de propor um curso também aqui, que aconteceu em 2018, que tem um vínculo totalmente próximo do documentário, que foi o Doc Cariri, que foi um curso que eu coordenei aqui, junto também com o Alexandre Veras, enfim. Tantos anos depois, assim, de ter visto Vilas lá em 2004, a gente vai enfim, sempre está pensando coisas juntos e tal, mas aí a gente volta a trabalhar junto em 2018, justamente coordenando esse curso e pensando esse curso e realizando esse curso aqui, que eu acho que foi uma coisa muito importante para mim como realizador, como pesquisador, e eu acho que inclusive para a cidade, assim, porque eu acho que é uma coisa que a gente carece muito ainda aqui, essa relação com essa questão da formação mesmo, assim, né? Enquanto, sei lá, em Fortaleza a gente já tem uma diversidade grande, por exemplo, Fortaleza, Recife, João Pessoa, enfim, uma infinidade de cidades aqui no Nordeste já com esse pensamento e com esse lead já, com o cinema num sentido mais de formação mesmo, formativo. Aqui, infelizmente, a gente ainda está um pouquinho nessa defasagem, né, do ensino. Assim, a gente não tem ainda uma faculdade de cinema, a gente não tem ainda cursos constantes que possam viabilizar realizadores e tal.
Todo mundo que vai fazendo cinema vai fazendo, ou vai estudar um pouco fora lá, ou, sei lá, estuda um pouco em Fortaleza, como foi no meu caso, assim. Eu não tenho faculdade de cinema, eu sou formado em letras pela URCA, e a minha formação efetiva em Fortaleza, o período que eu morei em Fortaleza, entre 2006 e 2009, foi um curso de extensão, curso longo, na Vila das Artes, em Fortaleza. Mas é um curso de 2 anos e tal, que foi muito importante para mim, junto com esses outros pequenos cursos que eu fui fazendo no meio do caminho e tal. É isso, foi uma formação espaçada, assim, né? Não é uma formação concentrada para a qual depois você vai se dedicar a trabalhar com aquilo ali. E eu acho que para mim isso foi ótimo, no final das contas, porque eu sempre estou nessa, assim, né? Sempre essa coisa que eu trago, inclusive, estou trazendo agora, atualmente, para o que eu estou fazendo. Estou fazendo um mestrado em História e Letras, lá na UES, lá em Quixadá. Mas o que eu estudo, efetivamente, é uma obra cinematográfica a partir de categorias da história, né? Então, eu acabo também vinculando toda essa minha relação que eu tenho com o cinema de realizador também, com essas questões mais teóricas de pesquisa e tal, e eu acho que isso tem muito a ver com essa minha trajetória também de ter tido essa formação meio espaçada, meio pingada, aqui e ali, fazendo coisas e fazendo trabalhos, depois parando um tempo para estudar, fazendo mais coisas. Garimpo de conhecimento no Acaba cinema. sendo. Quando você fala da falta de escolas, do número de escolas de cinema no interior do Nordeste, no interior do Ceará, e que aconteceu esse curso Cinedoc Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, que você foi uma das pessoas que foi coordenador. Você consegue ver os resultados desse Cinedoc Cariri? Quem fez o curso, as pessoas que fizeram, as produções que saíram do Cinedoc Cariri, os desdobramentos que vieram depois do Cinedoc Cariri, porque assim, você me fala que acontece uma oficina de cinema aqui no interior, em 2005, se não me engano, 2003, né? 2003, e aí você é fruto desse lugar. Fruto desse lugar, porque, na verdade, as suas vontades já vinham de outros lugares, encontra nesse lugar um espaço para você puxar de você mais um bocado que tem aí dentro, para lhe dar um bocado de fora e vir um bocado de dentro. Então, assim, de lá para cá, quando você quando você sai dessa condição de ser somente um aluno e passa a ser também um propositor de um curso, uma pessoa que está à frente de um curso para pessoas no Cariri, que fala de Doc Cine e Doc Cariri, imagino que tenha uma relação com documental também. E, enfim, o que saiu, o que veio a partir disso. Eu acho que tem tudo a ver, assim, tudo a ver totalmente, assim. Os cursos que a gente teve aqui no começo dos anos 2000, né, entre 2003 e 2005, que são esses cursos de Dragão do Mar, eram cursos curtos e concentrados, assim, eram geralmente cursos, sei lá, o mais longo acho que chegou a ter 3 meses, 2 meses e meio, assim, em que a gente tinha várias disciplinas modulares por semana e no final tinha uma realização de um trabalho com a galera ali. É uma coisa que inclusive virou quase que uma coisa meio de praxe, assim, vários cursos livres pelo Ceará inteiro, assim. Muitas coisas foram propostas e realizadas, e que eu, inclusive, tive possibilidade de participar depois como professor e tal, muito geralmente nesse formato, assim, nesses formatos modulares e tal, em que cada semana vai um professor, ministra conversa com a galera sobre um determinado assunto de forma concentrada a semana inteira e tal. Enfim. E aí eu acho que o Doc Cariri ele é fruto disso totalmente, assim, não tenho a menor dúvidas. Ele acontece em 2018, já 15 anos depois do primeiro contato que eu tive com esse tipo de curso.
E da mesma forma, ele acontece muito similar também. Assim, era uma coisa em que toda semana vinha um professor e tal, só que a gente conseguiu construir, assim como a gente conseguiu. Foi uma coisa que aconteceu via um edital, né, um edital da Secult, daqui do estado do Ceará. E graças a essa viabilidade que esse edital deu para a gente conseguiu ter um espaço próprio, a gente enfim, se concentrar durante 6 meses nesse espaço para a realização de aulas, para a realização de atividades. Tinha uma pequena biblioteca no lugar, uma pequena videoteca, tinha uma ilha de edição, tinha a sala de aula, tinha a cozinha, enfim, a gente conseguiu montar de fato um pequeno lugar, enfim, para tentar, inclusive, trazer as pessoas que realmente se interessavam para o lugar, quando elas pudessem, que, enfim, quisessem estar por ali. Os resultados, eu acho que estão começando a surgir. Da nossa época, por exemplo, 2003, 2004, 2005, várias pessoas acabaram, de certa forma, estando ligados ao audiovisual até hoje. Assim. Eu estou aí, Nívia Uchoa ela já era fotógrafa, mas, enfim, tem um trabalho com audiovisual que ela realiza desde então. O próprio Orlando, que infelizmente não está mais conosco, mas continuou fazendo outros trabalhos. O Alisson Gomes, que realizou também dois dos trabalhos desses cursos. Enfim, foi trabalhar, depois passou anos trabalhando na TV, hoje em dia trabalha na universidade, num laboratório acho que de telejornalismo, não sei exatamente qual o nome desses laboratórios, mas, enfim. Existe o Glauco foi estudar, acho que o doutorado dele foi estudar cinema, a partir de questões dele na geografia e do cinema também. Enfim, tem toda uma galera, o Geo Brasil também trabalha com essas questões do audiovisual até hoje. Enfim, acabou se gerando, por mais incipiente que possa parecer, assim, acabou se criando quase que uma pequena geração dessa galera que fez esses cursos ali no começo dos anos 2000 e que depois cada um a seu modo foi trilhando o seu caminho. O Doc Cariri, ele aconteceu uma vez, de forma muito concentrada também nesses 6 meses. E aí, enfim, já dá para perceber. Tem um curta que foi um trabalho de finalização de uma das... Porque a gente teve, na verdade, foi um pouco diferente. Assim, a gente teve, ao invés de ser só modular o curso, ele teve umas espécies tinha uma coisa de grandes temas, assim, que iam se encaixando vários módulos, né, de estudo e tal. E aí, no último, era uma coisa que estava muito vinculada a documentário, a filme carta, a filmes que as pessoas pudessem realizar de forma mais simples e tal, não necessariamente com equipe e tal. E aí um dos grupos fizeram um filme que eu acho incrível, assim, que é o Aos de Ontem, Aos de Sempre, que tem 7 realizadores, eu acho. 6 ou 7, não, são 6. E esse filme já circulou pra caramba, assim, em vários lugares, assim, já foi exibido muito. É um dos trabalhos da galera no próprio curso, assim. Enfim, teve várias pessoas fizeram filmes, seus primeiros filmes, outros não, outros já tinham realizado trabalhos na universidade. Tem isso. Hoje, pelo menos minimamente, já tem uma galera fazendo alguns filmes como trabalho de conclusão de curso de jornalismo aqui, né? Que dá uma opção para você fazer um trabalho prático, se o aluno, enfim, desejar. Isso eu já acho bem interessante, assim, né? E legal também que geralmente são trabalhos vinculados ao documentário. O Doc Cariri, ele era totalmente vinculado ao documentário, mas a gente, enfim, tentava, a partir dessa questão do documentário, expandir isso, na verdade, né? Pensar relações com a própria ficção,
com outros tipos de realização. E aí foi justamente onde entrou essa coisa do filme Carta. Enfim, foi teve um dos grandes temas assim, que eram imagens, como era imagens que resistem. Era uma coisa muito mais vinculada a questões mais políticas, a questões mais de embate, de tensionamento. Os arquivos móveis, que foi justamente esse último módulo no qual resultou esse último grande tema que resultou esse filme, tinha essa coisa de trabalhar realmente com os pequenos formatos, com celulares, com filmes mais simples de realização, e um primeiro, que era o Cartografias Urbanas, que tinha uma coisa mais de ampliar o olhar para a própria cidade. Assim. E os temas sempre voltados para o Cariri? Muito voltado para o Cariri. Não só. Principalmente para o Cariri, e muitos deles muito ligados a Juazeiro, já que o curso acontecia aqui em Juazeiro, apesar de que se expandiu bastante para relações com outros lugares aqui do Cariri, mas tem muita coisa ligada diretamente a Juazeiro. Depois do DOC Cariri é que acontece o Candeias. Não, é antes. O Candeias é anterior. Candeias é anterior ao DOC Cariri. É isso, assim. Quando teve toda essa história de que eu falei que eu morei em Fortaleza, né? Eu morei em Fortaleza entre 2006 e 2009. Lá eu trabalhei junto com o pessoal de uma produtora. A gente começou uma produtora lá, um coletivo, na verdade. Não era exatamente uma produtora quando começou, que era o Coletivo Alumbramento. Que, enfim, éramos 10 realizadores, muitos vinculados ou ao Alpendre, que era um espaço de arte e cultura que existia lá em Fortaleza, que infelizmente não existe mais. Pessoas que, enfim, que passaram de alguma forma pelo Alpendre, ou sendo professores, ou sendo alunos e tal. Mas, enfim, eram realizadores vinculados ou ao Alpendre ou à Escola de Audiovisual, que era de onde eu vinha. Ou que tinham tido algum tipo de vínculo com o Dragão do Mar. Enfim, eram realizadores que estavam ali em Fortaleza. Éramos 10 realizadores nesse coletivo. E, enfim, aí a gente começa a realizar também, cria um espaço de convivência e tal, em comum. E aí, enfim, eu permaneço nesse coletivo até o começo de 2010. Eu começo um coletivo em 2007 e ali onde realmente a gente começa a fazer os filmes e tal. E em 2010, quando eu volto, eu já estou aqui de volta a Juazeiro. Aí eu saio do coletivo e aí começo a trabalhar com outros 2 grupos aqui. Que, enfim, são grupos muito menores, assim. Um deles é o filme de alvenaria, com quem eu trabalho até hoje com Batata, fazendo Daniel Batata, que é um realizador também daqui de Juazeiro, que, enfim, trabalha com diversas linguagens e tal, é músico, poeta também, enfim, trabalha com uma série de linguagens artísticas. E aí, enfim, são filmes muito mais livres, assim, né? São filmes que não têm nenhum tipo de compromisso com enfim, com estar preocupado se vai passar num festival de cinema, enfim. Acontece, é um filme para acontecer. Exato. São filmes que a gente faz e, enfim, a gente não tem muita preocupação se são filmes ok para as pessoas, não. Assim, são filmes... Não tem uma caixa para entrar. Tem não, nem para sair. Aí, enfim, são filmes mais livres e tal, e que não tem isso. Assim, pode ser ficção, pode ser documentário, pode ser uns filmes loucão. A gente já fez videoclipe, os videoclipes da banda de Batata, alguns, eu estava junto com eles e tal, da Algarobas. Enfim, é uma coisa muito mais livre, enfim. A gente começou e não sabe que dia acaba também, assim. É uma coisa que vai rolando aí. Enquanto a gente tiver afim, deixa esse nome aí, tá tudo certo.
E aí o outro é o Berro Filmes, que aí já tem um outro tipo de história, né? Na verdade, é uma trajetória vinculada de amigos, na verdade, que realizavam um zine ainda na adolescência, na escola. Na Escola Técnica Federal, à época, que depois virou Cefet, que hoje é Instituto Federal do Ceará. A gente foi aluno de lá, das primeiras turmas, em 96. E aí a gente, ainda em 96, a gente cria esse zine, que, enfim, vai sendo uma forma da gente fazer confusão lá na escola também, de alguma forma. E acaba sendo, para além da confusão também, uma coisa de, enfim, dessa coisa, é uma coisa muito adolescente mesmo, assim, de escrever as coisas, enfim, de começar a movimentar aquele ambiente ali escolar, né? Era a nossa forma, assim. A gente não tinha vínculo, assim, a gente até chegou a ter um certo vínculo, mas já quando estava perto de sair de lá, mas nessa época a gente não tinha vínculo necessariamente com Grêmio estudantil, com as coisas mais políticas, ou com, enfim, de certa forma fazia a nossa política com esse era zine. afetivo. Era afetivo e de danação, assim, de um bando de menino danado também. Tentando, enfim, ter voz ali, e rolava umas coisas também que não eram lá essas coisas, mas enfim, foi a nossa forma naquele período, lá nos anos 96 e 97, 98, que foi esse período de dentro da escola, assim, que a gente... e aí, enfim, o Berro sai da escola técnica junto com a gente, todo mundo já saindo para entrar em universidade e tal, não sei o quê. A gente chega a lançar algumas edições fora da escola, nos anos 2000. Teve também um guia cultural, que era um guia de eventos e que a gente trabalhou, acho que ainda mais de um ano também, ligado a isso. Isso paralelamente também fazendo produção de show, fazendo, enfim, uma infinidade de coisas dali no final da adolescência, começo da nossa linda juventude, que já passou. Ligado ao movimento artístico no Cariri. Exatamente, ligado ao movimento artístico Cariri. Foi justamente nesse período que a gente começou a trabalhar, e aí, enfim, tinha toda essa relação minha que eu falei com o cinema, atravessando tudo isso, mas eu estava também muito ligado a essa relação que a gente foi estabelecendo com artistas, e aí, enfim, a gente começou a produzir bandas, a gente começou a produzir shows, a gente começou a ter um contato mais próximo com diversos artistas, inclusive que a gente admirava muito daqui do Cariri, enfim, com Abdoral Jamacaru, com Luiz Carimá, enfim, com uma série de grandes artistas daqui do Cariri que a gente admirava e que a gente chegou a começar esse contato justamente por conta do zine, por conta da revista, por conta dos shows que a gente começou a produzir também. E aí, enfim, isso vai e chega em 2010, 2009, vira um blog na internet. Eu passei muito tempo afastado, assim, durante alguns anos, esse período que eu estava em Fortaleza e tal, as coisas foram sendo tocadas e tal, mas sempre esse grupo de 5 amigos foram continuando, né? Que sou eu, o Hudson Jorge, Luiz André Araújo, Reginaldo Farias e o Chico Fredson. A gente é amigo já desde essa época lá da escola. E sempre, enfim, teve muita gente que se aproximou do Berro, que teve junto e tal durante esse período todo, mas, enfim, esses 5 foram que foram atravessando a jornada. Foi os que foram atravessando a jornada, assim, até hoje, tá aí, né? Que foi justamente quando começou o blog, e aí, em 2014, a gente resolve começar a trabalhar fazendo alguns filmes ligados também aos nossos interesses em comum, assim, que sempre foram vinculados a essas relações de arte e cultura do Cariri, né? Desde sempre, assim, desde a época lá que a gente produzia os shows e tal, que era um trabalho com música e tal, mas que, enfim, que a gente estava, na verdade, interessado
por essas coisas que estavam acontecendo aqui, né, no Cariri. Tinha interesse, na verdade, não só por música, no final das contas, né? Eram por várias linguagens. E aí, em 2014, a gente escreve um projeto e tal para a Secult também e acaba ganhando uma grana para fazer o Candeias. O Candeias, ele era para ter sido um filme, ele era para ter sido filmado em 2015, só que a grana da Secult atrasou e a gente teve toda uma burocracia e tal, não sei o quê, porque, enfim, o nome do filme era Candeias, o projeto era Candeias, a gente não ia filmar em outra romaria. Não tinha sentido, né? Não. Até porque as romarias são bem específicas. Exato. E aí, enfim, era um projeto que era para ter sido filmado em 2015, rolou essa coisa toda e a gente só conseguiu filmar em 2016 e estrear em 2017. Exatamente também na Romaria de Candeias. A gente filmou em Candeias em 2016. Em 2015 a gente acabou fazendo uma pesquisa na Romaria. Em 2014 fez pesquisa, 2015 para fazer o projeto. Aí 2015 uma nova pesquisa que era para estar filmando, mas não filmamos. E em 2016 a gente finalmente filmou e na Romaria de 2017 a gente lançou o filme. Peregrinação de Candeias. 4 anos de Candeias, assim, do projeto até a primeira exibição, assim. A primeira exibição foi exatamente no 1º de fevereiro, que é um dia antes da procissão, né, de 2017. E aí, enfim, foi um filme que circulou bastante, assim, né? É um filme realizado por nós, pelos 5. Eu acabo assinando a direção junto com o Reginaldo Farias, que é o outro diretor do Candeias, mas, enfim, é uma realização do Berro, é uma realização coletiva, né? Os filmes do Berro acabam tendo esse tipo de característica, né? Por enquanto, pelo menos assim, todos os filmes que a gente realizou são todos vinculados efetivamente ao documentário, todos vinculados a questões daqui, do Cariri. Os 2 que foram lançados já, o Candeias, que já circulou, enfim, por diversos lugares e tal. E o Baile dos Reis, que é o mais recente, que a gente só teve, enfim, por conta dessa coisa da pandemia e por conta de uma série de questões, a gente até agora só teve 2 exibições dele, que foi justamente lá em janeiro, quando a gente lançou ele. E agora, recentemente, a gente fez um lançamento também online de alguns dias, passou acho que 2 dias na internet para ser visto. Enfim, é um filme que ainda vai ter o seu tempo ainda também para ser exibido e tal, mas enfim, vamos ver quando e é isso, estamos nesse. E aí, enfim, a gente tem outros 2 em finalização. Um também realizado aqui em Juazeiro e outro realizado com o Abdoral Jamacaru, que esse também a gente é até uma dívida nossa. Esses 2, na verdade, são 2 filmes que estão um pouco atrasados na realização, mas que, enfim, em breve agora eles devem estar saindo aí. Eles têm que sair, né? Já estão realizados. E aí, enfim, aí tem outros projetos que eu tenho fora inclusive dessas relações, né, que eu acabei de falar, de filme de alvenaria e do Berro. Enfim, tem outro trabalho que eu tenho para filmar em Santana, que estava marcado para ser filmado em abril, só que foi cancelado por conta disso tudo, da pandemia e tal. Enfim, outros projetos que a gente está tentando viabilizar também, que não necessariamente tem ligação com o Berro ou com o filme de alvenaria. Então, quer dizer que tem projetos em andamento com o Berro, com filmes de alvenaria e os projetos particulares, seus projetos pessoais. Com filmes de alvenaria, eu não diria que tem projetos em andamento. Eu acho que Sempre sempre está em andamento, assim, qualquer momento. Sempre está caminhando. A qualquer momento pode acontecer, assim. Mas com o Berro tem 2 projetos em finalização, que já foram filmados e estão em montagem.
Tem esse outro projeto, que é um projeto de ficção também, que eu não faço uma ficção já há muitos anos. Assim, a última vez que eu filmei ficção foi em 2011, que foi um filme chamado Versos Mais Lindos, que a gente estava junto também, né? Estava na equipe. Acho que foi a última ficção que eu fiz, foi o Versos. E aí tem essa ficção para filmar, que é lá em Santana do Cariri. É um roteiro que eu escrevi com um amigo lá de Fortaleza, chamado Pedro Diógenes. E que, enfim, ele tá tipo lacrado numa caixinha assim, para ver quando é que a gente pode mexer nele de novo, assim, porque não adianta ficar tentando trabalhar nele, porque, enfim, tudo pode mudar a qualquer momento, não se sabe muito de nada, e aí, enfim, a gente vai tentando, mas, enfim, eu tenho meio que um prazo, assim, e aí, enfim, agora no primeiro semestre de 2021, eu vou ter que filmá-lo de algum jeito, de alguma forma. Mas é isso. Ele vai ser filmado também com um ano de atraso. Vai pular um ano na vida desse filme aí por conta da coisa da Esse pandemia. filme já tem nome ou Tem. Chama Vale dos Dinossauros. Enfim, aí tem outros projetos que esses outros, como não existem ainda, melhor não citar nomes. E qual é a previsão para o Baile dos Reis? Está aberto? É isso, a nossa expectativa é de ainda a gente está tentando ainda encaixá-los em, enfim, festivais de curtas e tal. Não tem sido fácil, sim, né? Esse ano, principalmente, está tudo muito complicado. Aí, enfim, eu acho que depende um pouco de saber como é que vai ser esse começo de ano agora, eu acho. A gente está esperando resposta de alguns lugares para onde a gente enviou. Porque assim, a gente não pode, não é nem que a gente não pode, mas a gente tem um problema no Brasil com curta-metragem, que é justamente o curta-metragem ele acaba ficando vinculado muito fortemente às exibições que ele tem no circuito dos festivais de cinema, né? Que são muitos, é uma infinidade, assim, são incontáveis, inumeráveis a quantidade de festivais de cinema que a gente tem no Brasil. Em muitos lugares tem, mas a gente precisa esperar um pouquinho, assim, porque, enfim, cada festival tem sua característica, né? Alguns e muitos deles, na verdade, têm essa quase que regra oficial, assim, de o filme não estar liberado na internet, né? Enfim, por uma questão quase que por uma questão deles mesmo, assim, enfim, passar um filme que já tá sendo veiculado, assim, enfim, é uma lógica que existe nesse itinerário do filme, que, enfim, geralmente o primeiro ano e o segundo ano em que o filme foi realizado e tal, se segura um pouquinho para ter esse tipo de circulação e tal, para passar em alguns lugares, e aí depois liberar, que foi como aconteceu, por exemplo, com Candeias, né? A gente teve o Candeias, ele foi sendo exibido durante todo o ano de 2017, foi exibido em 2018 e no início e agora a gente liberou ele, né? Ele está liberado já na internet desde o começo desse ano. Em 2020 a gente liberou. Enfim, ele pode ser visto amplamente aí, tá no YouTube, tá todas as informações lá, tudo direitinho. Enfim, aí tem outros trabalhos também que estão na internet, já em outras plataformas, inclusive, né? Eu uso muito o Vimeo, que é uma plataforma também de ver filmes na internet. Enfim, tem uns outros filmes meus lá, Lampião, que foi um filme que eu realizei em 2011 aqui, o Cartal Pai,
o Onde Vivem os Monstros, enfim, outros filmes que eu fui realizando já depois de voltar a morar aqui, em Juazeiro. Eu volto efetivamente no início de 2009, né? E desde então estou aqui, já morei em outros lugares, né? Morei o ano passado em Quixadá por conta do mestrado. Em 2015 eu morei um tempo em São Gonçalo do Amarante, perto de Fortaleza, né? E, enfim, vez ou outra eu vou fazer algum trabalho com algum amigo fora e tal. Mas, enfim, sempre estou viabilizando e pensando nos trabalhos aqui já há bastante tempo, assim, né? Tem sido, na verdade, a minha relação de pesquisa efetiva com o cinema, eu diria que seria uma delas, e talvez a principal e mais forte, a cidade de Juazeiro. Principalmente, assim, apesar de ter uma ligação muito forte com as outras cidades do Cariri também, de gostar muito de conhecer, inclusive essa coisa do fazer o filme Santana tem a ver justamente com essa coisa de querer me relacionar com a cidade de Santana do Cariri, de conhecer mais, de entender mais as coisas da cidade lá, que eu acho sensacional, assim. Já tive algumas vezes lá em Santana, eu acho incrível, assim, tudo que cerca as relações com a coisa da paleontologia, com a coisa da Santa Benigna, com a coisa do Pontal, das relações religiosas que se estabelecem lá no Pontal, históricas e, enfim, históricas e também transcendentais, digamos assim. Que vai para a ordem do fantástico, do maravilhoso, né? Exatamente. Enfim, é muita coisa, assim. E Santana é imenso, né? É uma cidade imensa, assim, É um município muito grande. com muitas outras pequenas cidades junto, assim, é uma cidade com muitas cidades dentro, na verdade, né? Cada distritozinho, assim, é quase que uma outra cidade, assim. Os lugares são longe para você ir de um lugar para outro, assim, do centro para, sei lá, para aquele lugar lá para o próprio Pontal, é uma distância, né? E para o Euroville também, é tipo muitos quilômetros para você chegar lá. Aí, se você quer ir do Euroville para o Pontal, é quase um mundo inteiro assim, que você tem que atravessar. Você tem que atravessar, inclusive, pela cidade, né? Pelo centro da cidade. É muito doido assim, conhecer essas coisas e repensando mesmo essas geografias. E aqui em Juazeiro tem muito pensado também nessas relações com dessas geografias. Juazeiro, na verdade, tem uma coisa muito forte. Eu acho que Juazeiro é menos expansiva, porque eu acho que ela é uma cidade muito pequena, mas ela é muito sei lá, imantada, assim. Eu acho que ela traz muitas coisas para dentro dela, assim, por ser uma coisa muito pequena. Justamente, eu acho que tem a ver justamente com isso, assim, por ser um município territorialmente muito miúdo, assim, no meio de outros municípios imensos, aí embaixo do vale, né? Então, acho que tem toda essa relação que se estabelece, assim, que me interessa muito, assim, essa coisa de como é que essas coisas vão sendo adensadas aqui nesse polo negativo ou positivo, vai depender de... Esse lance de núcleo que o Juazeiro tem, né? Total, uma coisa muito nuclear mesmo, assim, né? Muito... E Juazeiro aí nuclear. e é isso, quando rola as fissuras no núcleo, é a Explosão. explosão. E que Aí... bom que surgem essas fissuras e que bom que acontecem essas explosões, e isso é extremamente importante, porque quando você não se sente parte, que você quer abrir, quer abrir para expandir, você expande, aí geram-se vários outros núcleos. Pois é. Aí é isso, tem me interessado muito, assim, cada vez mais é pensar relações do documentário, relações do cinema, de modo geral, assim. Por enquanto, acho que a gente não tem como viabilizar, mas eu ainda penso muito nessa coisa da formação ainda.
enfim, pensar na relação de continuidade mesmo, né? Enquanto a gente não tem, sei lá, uma faculdade de cinema, enquanto a gente ainda não tem esse tipo de coisa de ação formativa mais formal, né? Mas que, enfim, é uma coisa que eu sempre estou pensando nisso assim também. Mas enfim, as coisas têm que melhorar um pouquinho ainda para a gente também viabilizar as coisas. Por enquanto, eu acho que eu tenho uma dissertação para escrever, para defender, e aí depois a gente vai pensando um pouco mais nisso. O agora é o agora, né? O agora a gente está aqui conversando e eu só tenho a lhe agradecer por essa conversa incrível, por essa fala incrível, que na verdade, né, acabou que nem foi uma conversa, foi a sua fala, a sua trajetória, nessa explosão. Muito grata por tudo e já é o que a gente vai caminhar aqui daqui para fora. Muito grata, Ítalo, muito grata a todos, grata à sua presença poética, grata à sua presença no cinema, grata pela figura e pelo passo que você segue dando. Acho que o que vem vai muito do que vai, então a gente segue nessa troca. Massa, eu que agradeço também. Foi massa a conversa. Falar sobre cinema é isso, assim, se eu pudesse... Se eu pudesse, não, se deixasse, eu ficava até 6 horas aqui falando. Queria agradecer a Ítalo Rodrigues pela força, pela produção, pela construção, pela iluminura cinematográfica no Cariri. Muito grata, Ítalo.